Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será as armadilhas da culpa. Imagina, quem sente culpa? Estamos isentos desse flagelo já, né? Bom que se fosse, mas com o estudo e com o autoconhecimento, com a nossa evolução constante, obviamente, aos poucos nós vamos sim nos livrar desse grande mal, como nós já vamos ver. Já que a culpa nos apresenta ardilosas armadilhas nas quais nós geralmente caímos. Bem, dentre os flagelos morais que assolam a humanidade terrena no decorrer dos séculos e durante as suas encarnações terrenas, suas reencarnações sobre a Terra, as duas, com certeza, são mais prejudiciais, mais danosas e mais desequilíbrio provocam no homem, são a mágoa e a culpa. E elas são emoções, mas podem também ser, também podemos dizer que são flagelos morais, porque por trás da mágoa e da culpa existe sempre o orgulho, está sempre o orgulho e a falta de amor próprio. E quem não consegue amar a si mesmo, dificilmente ou quase que impossível que consiga amar o outro. Então, mágoa e culpa são emoções, mas também são flagelos morais. Mas dentre esses dois flagelos morais, entre essas duas emoções, podemos afirmar que a mais danosa entre essas duas, a culpa consegue ser ainda mais danosa, porque a culpa é a mágoa em relação a si mesmo, o que é altamente destrutivo. O espírito culpado é um espírito magoado consigo mesmo. Arrependimento e remorso não são sinônimos, não são a mesma coisa. Com grande frequência ouvimos falar, as pessoas usarem esses dois termos como sinônimos, mas eles não são. O arrependimento é um processo altamente positivo, construtivo. Ele é consequente do despertar da consciência. Muitos e muitos espíritos, muitas e muitas pessoas cometem equívocos e não sentem arrependimento nenhum em relação ao que fizeram. Acham que está tudo certo, está tudo normal, é assim mesmo que as coisas são, se os outros fazem eu também posso fazer. Enfim, cometem equívocos e dormem o sono dos anjos, dormem tranquilamente. Isso acontece porque nessas pessoas a consciência ainda está adormecida, ainda não acordou para as leis que regem o universo, para as leis que regem a vida, para as leis divinas, né? Para as leis de Deus e para a lei de amor que dá origem a todas as outras leis. Essas almas adormecidas ainda não conseguem sentir arrependimento em relação aos equívocos que eles cometem. Então, arrepender-se é sim um grande passo, um salto evolutivo, até podemos dizer, para o ser. Porque ele deixa claro que aquela consciência está despertando, está acordando. Arrepender-se significa, primeiramente, reconhecer que cometeu um erro, que cometeu um erro equívoco. Aprender com ele. Tentar consertá-lo tanto quanto possível. E, principalmente, tomar a firme decisão de não repeti-lo. Se eu digo hoje que eu me arrependi de algo que eu tenha feito, e daqui a um mês eu repito aquela atitude, daqui a um ano, daqui a 5 anos eu faço aquilo novamente, então não ocorreu o arrependimento verdadeiro. Porque este conjunto de atitudes, de posturas, é que caracteriza o real arrependimento. Repetindo, reconhecer que cometeu um erro,
aprender com ele, consertar o tanto quanto possível e tomar a firme decisão de não repetir. É nisso que se caracteriza o verdadeiro arrependimento. E esse conjunto de atitudes constitui-se para nós um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Então, arrepender-se é algo muito positivo, muito construtivo para nós. Arrepender-se equivale a nos abençoarmos. Porque abençoar significa desejar o bem. Desejar o bem. Quando nós nos arrependemos de algum equívoco cometido, nós estamos nos desejando e fazendo o bem. Então nós estamos nos abençoando. Então precisamos, com o tempo, compreender que o arrependimento é um grande passo na nossa caminhada evolutiva. Já o remorso é altamente prejudicial e destrutivo. E não tem absolutamente nada de útil, não tem utilidade nenhuma. Porque o remorso constitui-se do arrependimento acrescido da culpa. Remorso é arrependimento somado da culpa. E culpa é nada mais do que o processo de autopunição. A culpa é um autoflagelo. É como se estivéssemos com um chicote na mão, nos autoflagelando o nosso corpo. É isso que a culpa faz com esse espírito que nós somos, com essa alma que nós somos. A culpa é um chicote que flagela constantemente o espírito. Mas afinal, por que temos tanta facilidade para nos culparmos? Por que nos autopunimos, já vimos que a culpa é um processo de autopunição, né? Por que nos autopunimos com tanta frequência? Porque a culpa parece estar incrustada no nosso DNA espiritual. A culpa parece estar incrustada no nosso DNA espiritual porque ela está. Somos viajantes do tempo e do espaço, já vivemos inúmeras experiências terrenas, reencarnações sucessivas sobre a Terra, né? E hoje nós somos, o que nós somos hoje reflete o que nós fizemos e fazemos para nós mesmos, o que nós fizemos e fazemos para o outro, e o que os outros fizeram e fazem para nós. Porque nós, criaturas, filhos de Deus, nós interagimos constantemente uns com os outros. Essa interação é muito maior do que imaginamos, porque é uma interação energética da qual nós não temos consciência. E nessa interação constante de uns para com os outros, nós deixamos marcas no complexo espiritual do outro. Marcas naquele espírito, marcas naquela mente, marcas naquele perispírito, naquele corpo espiritual. Deixamos as nossas marcas em todo o complexo espiritual do outro. E nem sempre essas marcas são positivas. Muitas vezes nós deixamos marcas bastante negativas, bastante danosas no outro, com o qual, em alguma época da nossa vida, nós interagimos, nós convivemos. E, sabendo disso, vale ressaltar que existe uma explicação histórica, dentre outras que já vamos ver, existe também uma explicação histórica para essa culpa que nos acompanha há séculos e séculos e está enrustida lá no nosso subconsciente. Nós não temos consciência dessa culpa, muitas vezes, reencarnamos com ela, como já vamos ver, e ela está lá guardadinha, incrustada no nosso DNA espiritual, no nosso subconsciente. E no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa interação com as pessoas, ela se faz presente constantemente e se manifesta de várias formas, como nós já vamos ver. Mas, mencionando que é importante termos noção em relação a esse assunto, existe uma explicação histórica para a culpa que tira o nosso sono,
para a culpa que desequilibra as células do nosso corpo, para a culpa que nos tira a paz de espírito. O Império Romano não adotou o cristianismo como religião oficial por amor a Jesus, como devia ser. O Império Romano adotou o cristianismo oficialmente por amor ao poder. Quando eles perceberam que, apesar do passar do tempo, o cristianismo teimava em sobreviver e que a cada década ele se tornava mais forte, a cada século se tornava muito mais forte, quando perceberam isso, quando perceberam que o poder deles sobre a vida das pessoas estava por um fio, eles decidiram, no século IV, adotar o cristianismo como religião oficial, já que naquela época Estado e Igreja eram quase que uma coisa só, eles existiam quase uma fusão. Então, no século IV, para garantir o seu domínio e o seu poder sobre a vida das pessoas, eles adotaram o cristianismo como religião oficial. Ainda no século IV, Agostinho de Hipona, mais conhecido por nós como Santo Agostinho da Igreja Católica, né? Ainda no século IV, ele apresenta a primeira exposição sistemática do chamado pecado original. Quem já ouviu falar do pecado original? Já ouviu falar? O que é o dogma, a crença do pecado original? Eu digo porque ele ainda é aceito por muitas pessoas, né? E o que Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, apresentou como sendo a verdade inquestionável do pecado original? De acordo com esse dogma, com essa crença, o pecado tem caráter congênito e hereditário. E nenhum ser humano consegue fugir dele. Nenhum ser humano tem como escapar dele. Em outras palavras, nos ensinaram, desde o século IV, que nós já nascemos pecadores, impuros, sujos e desmerecedores do céu. E tantos séculos se passaram e muitas pessoas ainda creem nisso. E o que é pior, esta crença que nos foi impugnada século após século, ainda existe lá no nosso subconsciente. Mesmo que a nível consciente eu já comece a rejeitá-la, a nível subconsciente ela continua muito forte. Porque nós não realizamos com o passar dos séculos, um trabalho de limpeza e de permuta de postura, de autopostura e de autoimagem. Então, nos ensinaram que nós já nascemos impuros e pecadores. E essa crença completamente equivocada está até hoje incrustada lá no nosso subconsciente e agindo e interagindo na nossa vida o tempo todo, sem nós nos darmos conta disso. Essa questão do dogma do pecado original é só um exemplo do estrago que fizeram conosco, em relação à nossa autoestima, em relação à nossa autoimagem, em relação ao nosso amor próprio. Um outro exemplo que vale a pena ser mencionado, que vocês devem conhecer também, porque é amplamente visto nos livros de história, é aquela questão da venda das indulgências. Vocês lembram o que era isso? A indulgência nada mais era do que um pedaço de papel, pelo qual nós pagávamos para entrar no céu, para termos direito de ir para o céu. É isso? Mas espera aí, o que eles estavam nos dizendo então? Eles estavam nos dizendo, afirmando categoricamente, que nós não tínhamos mérito próprio, condições próprias de irmos para o céu e sermos merecedores do céu. Olha, já que você não vai para o céu por conta própria, né? Por conta própria você vai para o inferno, então garanta o seu céu
garanto o seu céu, pagando por esse pedaço de papel aqui, que é a indulgência, e com ele o portão do céu será aberto para você. Mais uma vez, nos incutindo a ideia do pouco valor, da desvalia, como pessoa, como ser humano. Então, e há outros exemplos que nós poderíamos mencionar, que no decorrer da história foram aumentando em nós essa crença de que nós não somos merecedores, nós somos pecadores, somos impuros, somos sujos, nós somos nada, quase nada. Essa é uma explicação histórica para a culpa que até hoje nos atormenta sem nós percebermos. E se manifesta nas nossas relações sociais, familiares, profissionais, sem nos apercebermos disso também. Uma outra explicação para o fato de nós nos entregarmos tão facilmente às armadilhas da culpa vem do fato de que quando nós reencarnamos, a nossa condição de reencarnados, sim, porque nós somos espíritos livres, né? Mas nós estamos temporariamente reencarnados, presos a um corpo físico que tem uma grande força sobre nós, uma grande influência sobre nós espíritos, e estamos imersos em todo um contexto da vida terrena que também exerce uma grande força, uma grande influência sobre nós. Raros são os espíritos ainda que conseguem fugir de uma recaída moral, uma recaída de postura. E nós não temos consciência desse fato, de que a vida na Terra exerce essa força tão grande sobre nós. Só para citarmos alguns exemplos de como estar reencarnado é difícil, é um grande desafio, vamos citar algumas personagens da história bastante conhecidos nossos, que tiveram graves recaídas, para que vejamos que se espíritos de nível como aqueles, espíritos de escola como aqueles, que foram grandemente preparados para as grandes missões que tinham abraçado, se eles tiveram recaídas, quem somos nós para não tê-las? Falta até humildade da nossa parte acharmos que somos infalíveis, que não temos condições de recair na nossa conduta moral. Então vamos citar alguns exemplos. O infante Dom Henrique, que foi filho de Dom João VI, né? Ele era espírito já de uma ótima condição evolutiva. Ele foi conterrâneo e contemporâneo de Jesus e recebeu a missão de reencarnar e ser um agente da paz. Ele devia ajudar a estabelecer a paz. E ao invés disso, ele incitou a guerra. Ele foi o responsável direto pela realização de guerras, onde milhares de pessoas morreram, foram assassinadas. E ele tinha recebido essa missão porque era um espírito já de bom nível evolutivo, com preparo suficiente para cumprir aquela missão a contento. Mas ele teve uma recaída. Por quê? Porque imerso na realidade terrena, vivendo lá na corte europeia, ele foi atingido novamente pelo orgulho, pela vaidade, foi dominado pelas circunstâncias da vida na terra e deixou-se levar pela sede de poder, pela ânsia de glória. Uma outra personagem bastante conhecida nossa, que também teve a sua recaída, foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que antes de dar literalmente a vida por Jesus, o que ele fez? Ele o negou. E não foi só uma vez, não. Ele teve a chance de se redimir quando lhe perguntaram pela segunda e pela terceira vez, mas ele negou Jesus 3 vezes. Vamos compreender como é essa história de Pedro ter negado Jesus. Quando os soldados vieram e perguntaram para ele: escuta, você não é discípulo daquele Nazareno lá? Você não é um dos seus seguidores? Não, eu não. Não sou, você está me confundindo com alguma outra pessoa. Não sou eu.
não se convenceram, perguntaram uma segunda vez: tem certeza que você não conhece aquele nazareno revolucionário lá? Não conheço, nunca vi, não sei quem é. Não se convenceram, perguntaram uma terceira vez: mas olha, eu acho que você é um dos apóstolos dele, sim. Não sou, eu já disse que eu não sou. Vejam como a gente consegue compreender isso, né? É exatamente a partir do conhecimento, do fato de que uma vez reencarnados, nós somos sujeitos à força da vida sobre a Terra, às circunstâncias, o medo, a solidão, as necessidades, as nossas carências, tudo isso, orgulho, vaidade, sede de poder, de glória, tudo isso exerce ainda uma grande força sobre nós, a ponto de serem raros os espíritos que no decorrer da sua reencarnação não passem por essas eventuais recaídas. Um outro exemplo que vale a pena ser citado é o do apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus de vaso escolhido. Vaso escolhido, foi um espírito escolhido para a nobre e linda missão com a qual reencarnou, de defender e divulgar o cristianismo. Então era um espírito que tinha plenas condições de exercer a contento aquela missão, porque não se dá uma missão deste porte a um espírito que sabidamente não tem condições ainda. E apesar disso, antes de cumprir gloriosamente essa sua missão, ele fez o quê? Ele foi um carrasco dos cristãos. Um carrasco. E se vocês não conhecem a história do apóstolo Paulo, vou deixar aqui a sugestão para que vocês conheçam no livro Paulo e Estevão. Quem aqui já leu o livro Paulo e Estevão? 5 pessoas. Então vou deixar essa dica. É um livro belíssimo, um magnífico relato histórico, nos mostrando a história da terra e a história do céu. A história terrena e a história espiritual. Onde o Saulo, onde era aquele moço chamado Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, transforma-se em Paulo, que é o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Mas, mais do que um belíssimo relato histórico, esse livro é para nós uma ducha de esperança e de consolo, porque ele nos mostra o quanto nós podemos nos redimir dos nossos erros. Porque o mais importante não é o erro cometido, mas o que nós fazemos a partir dele. O que nós fazemos depois dele. E nós, com grande frequência, nos lançamos ao erro de ficarmos presos naquele erro, remoendo aquilo, num processo inútil e completamente desnecessário. Uma outra personagem histórica que vale a pena mencionar, que também teve a sua recaída, sua grande recaída, é Martinho Lutero, que reencarnou com a grande missão de trazer a Igreja Católica de volta para Jesus, já que ela tinha se afastado muito dele. Ele é considerado, inclusive, um precursor do Espiritismo, um outro espírito de bom nível evolutivo, que recebeu essa grande missão e também falhou, também se equivocou, porque a partir da autorização dele foi realizada a Guerra dos Camponeses, na qual centenas e centenas de pessoas foram assassinadas. Então ele foi responsável direto pela morte de centenas de pessoas. Então, essas são só algumas personagens históricas que nos mostram que nós somos seres ainda falíveis e, uma vez imersos na realidade terrena, na vida da Terra, ainda presos ao nosso corpo físico, nós estamos sujeitos à força que esse mundo exerce sobre nós. E ainda podemos cair. A verdade é que o peso da carne tolda demasiadamente os nossos sentidos, a ponto de Hermínio C. Miranda, que é um conhecido autor, falar de outro eu dentro do eu.
É como se nós fôssemos duas pessoas. Nós, desencarnados, somos uma pessoa. A partir do instante que encarnamos, nós quase que nos transformamos numa outra pessoa. Tão grandes são as influências da vida terrena sobre nós e das ilusões terrenas sobre nós, né? E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 19, fala: não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que existe em mim. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ele conseguiu compreender que existe esta dicotomia entre o ser terreno e o ser espiritual. Em outras palavras, o homem velho que ainda existe dentro de nós, vez ou outra, manifesta-se, coloca suas garrinhas de fora. E isso acontece porque o processo evolutivo, a aquisição, a conquista de virtudes, não ocorre de forma homogênea. Há virtudes que nós já conquistamos há um bom tempo e já estão bem arraigadas em nós. Virtudes que já criaram raízes profundas em nós. E essas nem a ventania mais forte arranca mais. Há outras virtudes que estão agora se instalando no nosso solo. E as suas raízes ainda são muito superficiais. Agora que não está começando a criar raízes. E quando aparece uma ventania mais forte, ainda arranca fora. E há outras virtudes ainda que ainda nem chegaram perto do nosso solo. Ainda estão longe de nós. Porque é assim, de forma gradual e paulatina, que a evolução se faz. Então, há questões morais nas quais nós ainda somos frágeis. E outras ainda já somos bastante fortes. E é preciso compreendermos que é assim que as coisas acontecem, que está tudo certo. Tudo no universo está evoluindo, está progredindo e nós fazemos parte disso. Essa compreensão ajuda-nos muitíssimo para não nos deixarmos ser pegos num processo de culpa. A ignorância é, então, uma outra causa para que nos sintamos tão facilmente culpados. Por não conhecermos a dinâmica da vida, por não sabermos que está tudo certo, tudo está caminhando para a evolução, e inclusive nós deixamos que a culpa nos pegue. Por não compreendermos ainda que, como aprendizes das leis de Deus, como aprendizes das leis do amor, nós temos ainda o direito de errar. Somos estudantes, somos aprendizes. E o estudante tem o direito de errar, mas deve aprender com o erro e esforçar-se para não repetir. Uma outra causa, uma outra explicação para o fato de sermos tão facilmente dominados pela culpa é o fato de que, no passado, em existências passadas sobre a Terra, nós magoamos pessoas, prejudicamos pessoas, fizemos muitas pessoas sofrerem. E esses equívocos cometidos estão guardadinhos lá no nosso subconsciente. E muitas vezes nós não nos perdoamos ainda pelos erros cometidos lá atrás. Além dos erros que cometemos aqui no nosso dia a dia, que já não é pouca coisa, né? E que podem também nos lançar no processo de culpa, como se não bastasse isso, ainda há o nosso subconsciente nos martirizando, nos flagelando por conta de um perdão que nós não nos demos. Então nós somos assombrados pelos nossos fantasmas do passado, além dos fantasmas da vida atual. E, por fim, uma outra razão para que a culpa se faça tão presente na nossa vida é o não conhecimento da nossa origem divina. Ah, mas eu sei que eu fui criado por Deus, eu sei que eu sou um ser divino, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que eu sou filho de Deus. Sei, da boca para fora. Já li um monte sobre isso, já ouvi muito sobre isso. Mas será que eu sei isso realmente? Será que eu realmente aprendi, concebi essa informação como verdadeira? Lá no fundo da minha alma, com todas as minhas forças, eu compreendi que eu sou um ser divino? Quando eu me olho no espelho, quando eu me olho nos olhos, o que eu vejo? Quem eu vejo?
Eu tenho orgulho da imagem que se reflete ali, apesar dos erros cometidos, apesar de não ser perfeita, apesar disso, eu me orgulho de ser uma criatura divina. Então, a falta do conhecimento verdadeiro e profundo deste fato constitui-se numa outra causa para que nos culpemos com tanta frequência. Porque quem não se enxerga como um ser divino, dificilmente aprende a se amar. E quem não se ama, não se cuida. Né? Então, e quem não se cuida, deixa-se arrastar por vários processos destrutivos, inclusive a culpa. A autopunição instala-se com facilidade, por não compreendermos ainda que não somos os nossos erros. Nós não somos os nossos erros. Os nossos erros não nos definem. E somos amados por Jesus e por Deus, independentemente dos equívocos cometidos. E nos ensinaram que na medida em que nós fazemos coisas erradas, isso nos ensina desde pequenininhos, né? Desde criança. Na medida em que fazemos coisas erradas, Deus e Jesus vão gostando cada vez menos de nós. Nós vamos nos tornando desmerecedores do amor do Pai. Isso é um grande equívoco. Deus nos ama independentemente dos nossos erros, porque Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Vejam que linda esta frase. Deixa eu ler aqui rapidinho. Vejam que maravilha essa frase que deixa essa realidade muito clara. Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lana? Deus vê a beleza imutável da tua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Bem diferente do que nos ensinaram desde pequeninos, né? Então, é por esta razão também que nós somos tão facilmente dominados pela culpa, por não termos a noção de quão belos, quão divinos nós somos e por acharmos que, na medida em que vamos cometendo equívocos, ainda naturais para espíritos do nosso nível, somos cada vez merecedores de menos amor por parte dos outros e por parte de nós mesmos. Bem, quais são as consequências da culpa para a nossa vida como espíritos e para a nossa saúde? A culpa tem sérias repercussões sobre todos os nossos corpos. Tem sérias repercussões sobre a nossa saúde mental, física, mental e espiritual, podendo detonar processos patológicos bastante sérios, bastante graves. As células do nosso corpo físico são inundadas por uma energia altamente tóxica, altamente deletéria, que é produzida pela culpa, por essa autopunição que é a culpa. Lá no nosso corpo vital, a energia vital toda desequilibrada provoca danos em órgãos do nosso corpo físico, inclusive em órgãos vitais, danos esses que podem até levar à morte do corpo físico. Podemos morrer como consequência da culpa. E a nossa medicina não considera essa possível causa nos processos patológicos com as quais trabalha. Energia tóxica, energia deletéria, inunda os nossos órgãos, fazendo com que eles adoeçam e, sendo órgãos vitais, podem nos levar à morte. Como é triste saber que a culpa pode nos matar. Matar o nosso corpo, já que nós vamos seguir para o plano espiritual, levando aquela culpa conosco e o nosso martírio vai continuar. A culpa pode deflagrar graves processos, graves quadros psicológicos e psiquiátricos. Não é só o corpo físico que sofre com a culpa. Graves processos psicológicos e psiquiátricos podem também ser deflagrados com depressão,
Aquela depressão que insiste em não passar. Eu busco todas as possibilidades terapêuticas, faço o tratamento direitinho, passo por períodos de melhora, daqui a pouco caio eu em depressão de novo. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Fobias, N-fobias. Ansiedade, aquela ansiedade que não passa nunca. Claro que em certas situações da vida a gente tem que ficar um pouquinho ansioso, óbvio, mas aquela ansiedade exacerbada que não nos deixa relaxar, que não nos deixa em paz nunca. E esses quadros todos podem ser deflagrados pela culpa em relação aos equívocos cometidos agora, nessa vida que estamos vivendo, nessa existência que estamos vivendo, e a culpa que trazemos de existências passadas, das quais não temos noção, não temos consciência, mas que estão ali nos martirizando, que está ali nos martirizando. Já nascemos, já reencarnamos com essa culpa, e ela é que nos joga em processos depressivos, de processos ansiosos, de fobias e outros transtornos psiquiátricos bastante graves. A culpa em relação ao nosso passado. E além disso, a culpa constitui-se também numa grande porta de entrada para processos obsessivos, que são aqueles processos nos quais espíritos desencarnados atuam sobre nós, nos prejudicando de todas as formas possíveis e imagináveis. O que estiver ao seu alcance, eles vão tentar fazer. Mas essa conexão só se estabelece porque nós permitimos, porque nós entramos na frequência vibratória deles. E aqui no caso da culpa, o que acontece é que a culpa faz com que nós nos autodepreciemos, faz com que nós nos desvalorizemos. E esse sentimento de autodepreciação, de pouca valia, faz com que nós nos conectemos aos espíritos infelizes que vão se aproveitar e instigar ainda mais a culpa, porque é por ali que eles se mantêm conectados a nós. Então vejam quantos prejuízos a culpa pode trazer para nós, fora da pior de todas, que é a ausência de paz. Porque uma alma culpada não consegue viver em paz. Mas aí, como agir? Como nos livrarmos desse condicionamento, dessa facilidade para nos embrenharmos em processos de culpa? Como nos perdoarmos realmente? Porque o perdão é um medicamento essencial para estabelecer a saúde em todos os níveis. Como fazer isso? Como nos livrarmos dessa erva daninha que é a culpa? Para responder a essa pergunta, eu vou ler as palavras de José Carlos de Luca no livro O Médico Jesus. Há pessoas que insistem em dramatizar, isto é, fazer drama, e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam perigoso lixo mental, responsável pelo declínio das suas forças de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas, porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe um novo roteiro de vida. Vai-te e não peques mais. Isto é, olha para frente. Usa o que aconteceu como lição, como ensinamento, mas daqui em diante, olhe para frente. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora. E o Espírito Dias da Cruz, através da mediunidade de Andrei Moreira, no livro Pílulas de Esperança, complementa.
Se te encontras diante de decisões equivocadas perante teus caminhos e relações, abriga na alma a humildade essencial que te permita caminhar no rumo da oferta do bem àqueles que feriste ou que te feriram. Oferta do bem. Começa perdoando-te com generosidade, pois que o alto perdão não te isentará da responsabilidade, mas te livrará da autopunição desnecessária e sem nenhuma utilidade. No restabelecimento da paz, a lei de justiça não se conjuga sem a de misericórdia nos caminhos da vida. Todos caem e se levantam múltiplas vezes na estrada do progresso. E filho de Deus algum se perderá, porque o amor é a força natural que sustenta a vida e guia o homem em direção à luz da autorrealização do bem imortal. Confia em Deus e na vida, prosseguindo humildemente, e a vida te socorrerá com a possibilidade de amor e de servir, reparando o mal semeado por meio do amparo no bem para a tua felicidade. Traduzindo e resumindo, troquemos a culpa desnecessária, como ele deixou bem claro, no Espírito de Dias da Cruz deixou bem claro, pelo prazer de servir, pelo amor nas pequenas atitudes que fazem diferença na vida do outro, aquelas pequenas coisinhas que nós podemos fazer no nosso dia a dia e que fazem diferença na vida do outro, porque o tornam mais alegre, mais feliz, mais confiante, lhe trazem conforto, lhe trazem alegria, lhe trazem informação. É a partir dessa semeadura no bem que nós vamos perceber que não somos os trastes que a culpa quer nos fazer crer que somos. A partir do instante em que eu me disponho a servir aquele a quem eu magoei, a quem eu prejudiquei, mas também as outras criaturas que passam pela minha vida, a partir do instante que eu me disponho a ofertar a essas pessoas o que de bom já existe dentro de mim, eu passo a observar que eu não sou aquela criatura desprezível que a culpa fica me dizendo que eu sou. Eu observo como eu já sou belo, como eu já sou capaz de amar, como eu já tenho valor. E este sentimento de amor próprio que vai sendo conquistado, esse autorrespeito, é a porta que vai fechar a culpa, que vai deixar a culpa do lado de fora. Quando ela tentar bater, nós vamos dizer, culpa, fique aí do lado de fora. Eu não sou a criatura mais desprezível do planeta, como você quer que eu creia que eu sou, porque eu já me observei. Eu estou observando as minhas atitudes, a minha postura, estou vendo como eu posso fazer a diferença na vida dos outros. Estou observando como eu já posso servir e amar. Então, aqui você não vai se alojar. Então, é a partir do alto amor, do alto respeito, da autoestima, que nós vamos nos livrar da culpa e compreender de uma vez por todas que somos sim merecedores do céu. Que não precisamos comprar uma indulgência, que a teoria do pecado original não se aplica a nós e que nós somos absolutamente belos, perfeitos e divinos pelo simples fato de que somos filhos de Deus. Então é amando e servindo, mostrando a nossa beleza aos outros e principalmente a nós mesmos, que a culpa não vai mais se instalar em nós e provocar tanta destruição, tanto estrago. Esse é um exercício diário, mas deve começar já, imediatamente. Não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Não deixar para amanhã o bem que podemos fazer hoje. Porque este bem vai fazer com que nos amemos cada vez mais. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde.